Nossa, eu gosto muito de uma autora. Engana-se quem pensa que comunicação é uma ferramenta apenas para publicitários ou jornalistas. Comunicação é inerente ao ser humano e nós já nos comunicamos desde que viemos ao mundo, antes mesmo de começar a falar. E se você é um gestor, um administrador ou um empreendedor, precisa de comunicação estratégica para alcançar os seus resultados. E para essa conversa nós temos aqui o professor Luiz Henrique, seja muito bem-vindo. Professora Jennifer, um prazer te ter aqui na nossa sala de aula do NASP Business Academy. Agora eu quero que vocês contem um pouquinho o que vocês estão fazendo neste momento, qual é a atribuição profissional. Gabi, no momento eu estou na coordenação como adjunta de comunicação social, publicidade, propaganda, rádio, TV e jornalismo. Que legal! Também dou aula, conduzo alguns projetos e é isso. Muito bom. Eu sou sócio de um escritório de pesquisa e consultoria chamado Inspirat, mas eu também sou diretor de pós-graduação no NASP, para cursos presenciais e para a modalidade EAD também. Perfeito. E você está falando aqui que também coordena os cursos de comunicação para EAD? Também. É possível fazer comunicação à distância? É possível. E hoje, principalmente no período pós-pandemia, assim, nunca vi tantos profissionais se descobrindo e trabalhando à distância, né? Já numa condição de home office, também estudando, aproveitando e conseguindo conciliar as duas coisas. Como é necessário nós temos um mix de aprendizado, né? O professor Luiz Henrique mesmo está fazendo doutorado em... Administração. Nada a ver com comunicação e tudo a ver com comunicação. Porque quando a gente começa a falar de comunicação estratégica, e você tem razão, ela deve ser conectada a resultados, a gente começa a perceber que ela sozinha, ela também não gera resultados. Na verdade, ela contribui para resultados. E resultados sólidos em negócios, você vai misturando coisas de áreas distintas. Então, é uma boa operação, é uma boa gestão, inovação, que é minha área de estudo do doutorado, e comunicação, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Vamos esclarecer. Vamos lá na raiz? O que é? Vamos definir comunicação. Olha, eu acho que essa é uma pergunta excelente para começar a ter uma ideia de pensar comunicação também a partir do outro. Muitas pessoas acham que comunicação é o ato de falar, de se expressar, e também tem tudo a ver com o processo. Mas a gente tem entendido que comunicação tem mais a ver com o outro do que com a gente. É pensar como o outro recebe a mensagem, de que maneira ele compreende o que eu quero dizer, da maneira que eu quis dizer, ou está diferente do ideal que eu quis passar. Então, entender a comunicação como um processo mais complexo do que simplesmente falar. Porque é algo realmente que exige muito mais energia, compreensão e intencionalidade do que simplesmente expressar uma opinião. Sem dúvida. Mantendo 100% do que a Jennifer falou. Eu vou, na verdade, aqui sugerir uma abordagem complementar, ou mais uma camada, para a gente considerar. É troca de valor. Entender o que você tem de valor para oferecer, o que a pessoa tem de valor, que ela tem em qual valor ela tem interesse, e você utilizar algumas ferramentas de inter-relação pessoal ou de negócios para fazer essa troca de valor. A gente pode fazer isso de maneira muito mais eficiente através da comunicação. Por isso que é tão importante que o administrador, que o gestor, que o empreendedor entenda. Veja, às vezes nós colocamos num seguinte âmbito. A pessoa sabe se comunicar porque fala bem. Então, não é só o extrovertido ou o que fala bem em público que precisa entender ou que precisa se aprofundar no conhecimento, é isso? Todo mundo precisa, né? A gente precisa cuidar de várias áreas da comunicação, né? Porque não tem a ver apenas com a oralidade, mas a maneira como eu me visto, o meu cabelo, as mulheres, né? Maquiagem, a maneira como eu me comporto, a comunicação não verbal compõe essa comunicação toda. Então, pensar que alguém que gosta de falar, é extrovertido, menos tímido, é um comunicador nato, é um engano, porque a gente tem tantos elementos que compõem a comunicação, né? Isso pensando no indivíduo. Mas quando a gente fala de comunicação, principalmente comunicação estratégica, a gente também pensa em plataforma, mídia, não é? A gente pensa no rádio, televisão, internet, mídia impressa, livros, revistas, tem uma infinidade de possibilidades de se comunicar. Eu posso talvez não me expressar muito bem, mas eu posso ter outras estratégias. Eu posso me comunicar muito bem por meio do meu texto, de um vídeo. Não sei, existem muitas maneiras de fazer comunicação.
E tem um ponto de vista que não é contrário a esse, mas assim, vou colocar um contraponto. Você sabe que muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa que se expressa muito bem, tem uma oralidade muito fluente, você está correndo um grande risco, principalmente quando você está tratando de negócios. Porque você fala, não, mas a pessoa se expressa muito bem. Mas isso não é comunicação estratégica, isso é uma competência muito legal, excelente. E que é um diferencial, que pode ser utilizada de maneira competitiva. Mas falar bem não é fazer boa comunicação. E aí muitas vezes você se fia, né? Você confia que você fala bem, está fazendo boa comunicação e acaba abrindo flancos, aí, abrindo brechas em coisas que você deveria estar levando em consideração, como planejamento, compreensão do público-alvo, compreensão dos outros aspectos da comunicação, e você baixa a guarda nesses outros pontos porque você fala, não, mas eu me garanto. Na verdade, acho que nenhum ser humano, quando a gente fala de comunicação estratégica, se garante só porque fala bem. Precisa de muito mais do que isso, né? Então, de certa forma, é até um risco. Se você não cuidar, você falar muito bem se torna um risco o seu processo de planejamento, o seu processo de gestão da comunicação estratégica. No final das contas, comunicar não é sobre gostar ou não gostar de falar, não é sobre ser extrovertido ou tímido. É se eu fui assertivo na minha mensagem e eu alcancei o objetivo que eu queria. Você começou falando sobre a pessoa que está ouvindo, né? Ele entendeu? Precisa entender desse público para me comunicar? Sem dúvida nenhuma, olha. Esse é o primeiro passo. Exatamente. Quando a gente olha lá, verdade. aqueles modelos básicos, né, de estruturar a comunicação, a primeira coisa, o que é? Com quem que você está falando? A gente tem modelos de comunicação, vamos voltar 2 passos aqui na história, né? Sem querer transformar isso aqui numa aula, né? Nós como professores aqui sempre corremos esse risco. Mas voltando aqui, já faz mais de 100 anos que você tem estudiosos, a gente tem até uma disciplina chamada Teorias da Comunicação, que são teóricos que estudaram, desde os primeiros teóricos que formalizaram coisas a respeito de estudos de comunicação, eles já falam dessa importância do interlocutor, né? Da necessidade assim, de você estruturar corretamente a mensagem para que o outro compreenda, tal. Conforme foi passando o tempo, esses modelos foram ficando um pouco ultrapassados pela simplicidade deles. Na verdade, eu acho que eles nem estão ultrapassados, o que eles foram é ficando cada vez mais complexos, porque tem mais camadas, mais dificuldades, mais complexidades do mundo, mais tecnologias, mais plataformas, mais transformações, né? Sociais. Então, tudo isso teve que ser agregado a esses modelos primordiais que falavam da comunicação. Mas desde os modelos primordiais, já tem esse aspecto de você conhecer muito bem o seu interlocutor, com quem você está falando. E aí eu vou resgatar uma coisa que eu falei há 2 minutos. Se é troca de valor, você está trocando com alguém. Você tem que saber o que o outro quer trocar. Quem é esse alguém, claro, né? Claro. Muito importante. O que eu acho muito interessante hoje, assim... Interessante do ponto de vista de quem tem que resolver o problema, né? Que para a gente é muito bom ter um problema para resolver e trabalhar em cima disso, mas é que às vezes quando as pessoas pensam em comunicação ou estratégia ou comunicação estratégica, primeira coisa que elas pensam é o que eu tenho a dizer? Eu tenho uma mensagem e eu preciso dizer, né? Eu quero dizer no Instagram. E a última coisa que ela pensa no processo estratégico dela é no público. Então, eu tenho algo a dizer e eu quero dizer no Instagram, porque eu acho que o Instagram é o melhor lugar. Quem disse? Né? Então, se você olhar primeiro para o público, você vai ver se de fato a sua mensagem é relevante, se faz sentido, se você tem condições de ser compreendido, pensar na linguagem, que linguagem esse público entende, o que esse público consome e onde ele está. Às vezes ele não está no Instagram, ele ainda está no mural. Ele ainda está na televisão. Então, pensar no público é básico, é a primeira coisa. A gente está falando de público pensando um monte de gente, mas hoje a gente pensa o indivíduo, né, a persona. Então, não é só olhar mais para todo mundo. Dentro desse grupo, desse público-alvo, eu tenho nichos, eu tenho comportamentos diferentes, tenho personas. E aí, estruturar uma comunicação que começa a pensar em quem me ouve e qual é a necessidade desse indivíduo que me ouve, o que ele precisa para eu ser uma solução, a minha comunicação ser a solução do problema, o remédio para a dor que ele tem. Agora, veja que legal esse ponto de vista da Jennifer, porque abre mais uma vez um monte de possibilidades. Ao eu compreender quem é o outro, isso me ajuda a definir o que eu vou falar, qual canal que eu vou utilizar, qual vai ser o tom da minha comunicação, qual vai ser a intensidade mais adequada para aquilo, e por aí vai. Então, compreender o outro te abre um monte de outras respostas, né? Não é simplesmente a compreensão do outro pela compreensão de quem é o outro,
mas por tudo que você faz a partir dessa compreensão, né? As definições importantes que você vai fazer a partir dessa compreensão. Perfeito. E trazendo aqui para o mundo dos negócios, né? Imagina lá um gestor, um coordenador de equipe, um administrador que precisa alcançar determinado tipo de objetivo ou precisa alcançar uma meta, só que ele não faz sozinho. Ele gerencia uma equipe, que é o que vai fazer a produção na prática. Se essa equipe não compreende, se essa equipe não é bem comunicada, esse objetivo não é alcançado. Então, como trabalhar com comunicação estratégica internamente, dentro da minha empresa? Excelente pergunta. Eu vi que vocês olharam para mim agora. Olha só o tamanho da coincidência. Pois é. Mas olha o tamanho da coincidência da sua pergunta. Durante 8 anos eu fui sócio de um escritório de comunicação corporativa. O da Jennifer até conheceu também, né, Jennifer? Esse escritório de comunicação corporativa, que é comunicação com públicos de interesse, é um pouquinho menos essa que a gente vê na televisão, um pouquinho menos publicidade de varejo, um pouquinho mais comunicação com outros públicos, como, por exemplo, com o governo, com autoridades locais, com comunidades. 80% do nosso trabalho era comunicação interna. E o que é comunicação interna? Você conversar com o público das organizações. Então, imagina uma grande indústria com 2.000 funcionários, você conversar com os 2.000 para que eles compreendam quais são as expectativas da companhia, quais são os objetivos, como é que eles podem contribuir com tudo aquilo, qual é o papel deles no dia a dia da companhia também, o quanto é importante a formação da cultura. E isso vale, eu estou falando da empresa de 2.000, isso vale para empresas de 2 pessoas. Perfeito. É a mesma coisa. Então, claro, a de 2.000, talvez ela tenha um pouquinho mais de recursos para fazer, tenha mais estrutura, vai falar com mais gente, é necessário que ela fale com mais gente. Então, é natural que seja um pouco diferente. Mas, em essência, se você tiver um colaborador junto com você, já é necessário que ele compreenda qual é a cultura que você quer que seja desenvolvida, quais são as metas, o que é esperado, qual é o grande diferencial de trabalho, quais são os grandes movimentos que você precisa fazer no dia a dia da companhia, que seja uma companhia de uma pessoa. Mas que movimentos que são necessários para que a gente atinja os resultados lá do final também. Então, comunicação interna é essencial para todo mundo remar para o mesmo lado. Eu até quero complementar, assim, que eu acho isso muito importante, porque se você pega uma empresa muito grande, você vai fazer uma análise, para você fazer um planejamento de comunicação interna, por exemplo, se você conversar com todo mundo, você vai perceber que boa parte dos funcionários não sabe qual o propósito da marca, qual o propósito da empresa, porque o que a empresa faz que move o mundo. Esse aspecto humano da comunicação, que apaixona, sabe? Que faz a gente se movimentar, que engaja. Se você conversar com os funcionários para entender o que eles pensam, você vai perceber que boa parte dos funcionários realmente não sabe, não entende a empresa, não conhece, não entende os fluxos, não sabe, às vezes, o preço do negócio que ele faz, do produto que ele faz, que ele atua ali. Então, eu acho que mais importante do que você falar com quem está fora é você engajar quem está dentro, porque quem está dentro move, é quem faz a coisa acontecer. Então, começa dentro mesmo, é um núcleo, sabe? E esse time tem que estar apaixonado, tem que entender, tem que conhecer, tem que chamar para um processo. A galera que vai fazer pós, né, principalmente gestores, vai fazer pós em marketing, por exemplo, desenvolvimento de marca, vai trabalhar com branding da empresa, vai fazer um rebranding, por exemplo. Fez isso, precisa conversar com a empresa, chamar os funcionários, olha só, a gente está caminhando para esse lado, a gente está fazendo isso agora, esse é o nosso propósito, esse é o foco, está todo mundo com a gente, está todo mundo comigo? Pensar no time, o time integrado, todo mundo sabendo o que faz. E assim, é lá de cima até a ponta. Jennifer lembrou muito bem uma coisa agora. O público interno, tanto é o primeiro a fazer comunicação para fora, quanto é o primeiro que tem que ser alvo da sua comunicação. Cumpre 2 papéis ali, né? Isso. E quando a gente faz, por exemplo, uma consultoria básica e conversa com quem está dentro, normalmente, a gente sente pelo próprio funcionário o quanto essa empresa engaja, o quanto ela envolve, o quanto ela é comprometida com as pessoas. Dependendo do produto ou serviço que ela oferece, a gente já tem ali uma noção, né, de como está esse processo de comunicação, assim, se realmente é estratégico ou não. Você falou pelo menos 3 vezes a palavra conversa, e eu vou destacar aqui, porque quando a gente só fala achando que está comunicando, aí é um monólogo, não é uma conversa, não é um diálogo, né? E como é importante isso, porque comunicação não dá para fazer de longe, tem que fazer de perto.
E aí é um desafio se a empresa é muito grande. Mas também, maior desafio vai ser alcançar a meta sem essa conversa, sem esse diálogo. Então, quer dizer que comunicação também é ouvir? Tô ouvindo. Principalmente. A gente parou para ouvir agora. Exato. Principalmente. Certíssimo, Jennifer. Principalmente. Nossa, eu gosto muito de uma autora, porque o LH bem falou, né? Eu sou formada em jornalismo, e tem uma autora em jornalismo que chama Cremilda Medina, e ela tem uma teoria que chama a dialogia, né? A riqueza do diálogo num processo de entrevista. Por muito tempo, as pessoas achavam que o jornalista ele só chegava e fazia pergunta, né? E anotava, tomava nota. E ela reformulou esse conceito. Ela diz assim, para se fazer uma boa entrevista, para se conseguir boas informações, precisa ser uma troca, né? Precisa haver um diálogo. Então, isso mudou a maneira como jornalistas se comunicam hoje e fazem entrevistas, partindo do pressuposto que a gente tem que fazer uma conversa, né? Tem que ser uma troca. E a gente faz essa troca de maneira muito concentrada, intencional, pessoalmente, né? É o lance que eu sempre falo para todo mundo, assim, para fazer um projeto, para fazer um produto de comunicação, você precisa fazer uma incursão ao campo. Tem que ir lá. Tem que comer com eles, viver com eles, né? É um processo de sociologia, né? De pesquisa sociológica. Olhar nos olhos, trocar de verdade, né? Agora, olha que legal, você está falando de método e processo de entrevista, mas quando a gente vai para uma campanha publicitária, é muito semelhante. Nós, como consumidores, vemos a peça publicitária já. A gente vê o anúncio na TV, vê o outdoor, vê o anúncio de revista, o anúncio em internet, redes sociais, um post bem planejado para Instagram ou para alguma outra rede social, enfim. E a gente entende aquilo ali como o começo da interação. Na verdade, aquilo já está lá no meio do processo. Porque muito antes daquilo é compreender quem são as pessoas, quem é o público-alvo, qual é a sua real necessidade, ouvi-los para começar. Então é muito difícil você criar alguma coisa eficiente, né? Pensando agora em criação publicitária, sem ouvir tudo isso antes, sem fazer esse estudo antes também. Então você veja, o mesmo estudo que você tem que fazer para uma entrevista muito bem estruturada, você também deve fazer para a criação de uma campanha publicitária, para a criação de uma estratégia de comunicação mercadológica. Perfeito. A necessidade é a mesma. Você vê que a aplicação é distinta, mas a origem é a mesma. É ouvir, é conversar, é ter essa relação dialógica, né, com as pessoas. E na publicidade isso é um desafio, porque você está mediado. Né? No caso da entrevista jornalística, a entrevista ela é direta e depois a conversa com o leitor ou com o telespectador é que será mediada por uma plataforma. No caso da publicidade, a peça publicitária, né, a conversa publicitária, ela já é mediada pela plataforma. Já tem no meio o Instagram, já tem no meio a televisão. Mas a importância é a mesma para os dois. A sequência é um pouquinho distinta, mas a origem é a mesma. É a compreensão e o diálogo aberto com quem está do outro lado. Excelente. E olha, não existe peça publicitária que salve uma empresa que tem uma reputação ruim. Aliás, até piora às vezes. Às vezes piora. Às vezes piora, porque dá uma impressão de... Isso, porque quer dizer, eu estou comunicando uma coisa que eu não sou. Por isso que a importância de todos os meus colaboradores ali dentro entenderem para onde nós estamos indo e eu ouvir esse colaborador. Porque é através desse colaborador que eu vou identificar algumas coisas que como gestora, que como gestor, que como administrador, eu não identifiquei. Deixa eu contar uma coisa legal, um case interessante. Não é um case específico de uma empresa, foi um fenômeno assim que foi meio disseminado na década de 90, começo dos anos 2000. Foi quando começou de uma maneira mais forte essa coisa de sustentabilidade. Certo. Claro, não foi inventado na década de 90, é muito anterior a isso. A gente tem lá na Escandinávia, em 72, já teve a primeira conferência internacional do clima, depois a gente teve a Rio 92. Então a gente está falando assim de décadas se tratando de um assunto que hoje, inclusive, é bastante emergente, mas ele não é novo, é bastante antigo. E na década de 90, as empresas começaram a perceber que elas precisavam ser sustentáveis, que elas precisavam ter alguma coisa, e muitas delas não estavam preparadas para isso. E se dedicaram a mudar, a falar, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E mobilizaram os seus próprios colaboradores, mobilizaram consumidores, tiveram investimento na área. Só que outras entenderam o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha aí dizendo que árvores são importantes. Na nossa operação a gente não vai mudar nada. Mas vamos dizer que é importante, vamos falar que a gente reflorestou aqui o jardim da empresa, comprou uma área para preservar, que a gente está preservando uma praça, para ver se a gente dá uma limpada na barra. A gente chama isso de greenwashing.
ou uma lavagem verde, assim. Vamos dar uma lavada na marca da empresa para ver se pega. Gente, todas as pesquisas que foram feitas decorrentes disso apontam para uma queda de reputação e para uma queda de reputação com os próprios colaboradores, que olham e falam, cara, isso é mentira. Isso é mentira, a empresa não é assim. E são os colaboradores que mais sabem, né? Fala, a empresa não é assim, ela não está preocupada com isso. E os consumidores, com o passar do tempo, falam, mas não é verdade isso. Então, por isso que a gente diz, assim, às vezes uma publicidade até piora a reputação da empresa. Hoje em dia, então, com a transparência que as redes sociais trouxeram, esquece, né? Com o perfil dos prosumidores que consomem informação, mas também produzem, não há uma comunicação falsa, que seja identificada como falsa, eu estou dizendo de falsidade mesmo, não estou falando de fake news. Estou falando de uma comunicação assim, olha, estrategicamente pensada em vender errado. Exatamente, estrategicamente errada. Essa falsa mesmo. O efeito rebote é muito pior hoje em dia, disparadamente. Assim, não tem nada mais precioso para uma empresa que a reputação. Né? Claro, assim, isso claro. é muito precioso. E quando a gente fala de reputação, assim, são tantas coisas, são tantos elementos, né? E esse cuidado é muito importante, assim, pensar se realmente o que estou comunicando faz sentido, se é verdadeiro, se não abre precedentes para outras, né, vertentes, para descobertas de um passado, talvez, né, ruim, ou de um presente contraditório. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Sem dúvida. Perfeito. Não dá para automatizar a comunicação. Ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, ela tem que ser preparada. E quem a faz é um indivíduo, uma pessoa, e ele precisa de preparação. Nessa era que estamos vivendo, neste momento de constantes mudanças e mudanças muito rápidas, como estar atualizado? Essa é fácil e é difícil. Ok. É fácil quando você diz o seguinte, é preciso estar atualizado todo dia, literalmente. Tem coisa nova surgindo na área de comunicação, na área de negócios, na área de inovação, na área de... E a gente corre o risco até de entrar numa relação patológica com essa coisa de atualização. De eu achar que não vou ter condições de me atualizar, que eu não vou conseguir, que eu não vou nem começar. Gera uma ansiedade. Muita, nossa, sem dúvida nenhuma. Então, um dos processos muito interessantes é você dizer o seguinte, olha, eu preciso encontrar uma forma de sistematizar conteúdo. Uma das formas de sistematizar é através, por exemplo, de um curso de pós-graduação, que vai te trazer atualizações do mercado a partir de professores que estão atualizados e trabalhando com isso. É a única forma? Certamente não. Há outras formas interessantes também. Mas essa é uma forma sistematizada de se fazer isso. É a isso que se presta um bom curso de pós-graduação hoje em dia. É criar networking entre profissionais e trazer o maior nível de atualização possível através do contato com outros profissionais do mercado, que são os professores, para te ajudar a sistematizar dentro desse universo de possibilidades. E isso em todas as áreas. A gente está falando de comunicação, mas pode espalhar para qualquer área do conteúdo, ou qualquer área do conhecimento, ou qualquer área econômica, de atividade econômica. A necessidade vai ser a mesma, de fazer uma seleção de conteúdos, uma sistematização de conhecimento, uma sistematização de competências para falar, olha, estou preparado para enfrentar esses novos tempos, ou pelo menos os próximos novos tempos, porque depois você tem que continuar se preparando. E precisa ter foco e saber onde buscar, um lugar de confiança, pessoas de confiança. Por isso que você ter um direcionamento com um professor, num curso, numa pós-graduação é importante. E aí você consegue traçar o seu caminho de aprofundamento, de conhecimento, sem se fechar muito também. Né? Eu acho muito legal, o que eu acho mais legal na comunicação, assim, sensacional para mim, é a possibilidade de você conseguir conversar um pouquinho com cada área. De vez em quando a gente dá uma bicada lá em sociologia, administração, tecnologia, né? O pessoal agora está muito focado em algoritmos, big data, né? Então tem um monte de coisa que a galera está estudando agora que a gente tem vários parceiros. Então manter a mente aberta, o radar ligado para saber um pouquinho de tudo, aprender um pouquinho de tudo. E o legal é que quando se pensa num curso de pós-graduação, a gente já pensa, obviamente, nessas conexões, nessas áreas que têm relação direta com a gente. E é uma oportunidade de você conseguir ter essa atualização, assim, bem eficaz, bem realmente pontual nas suas necessidades do mercado. Um curso de pós-graduação hoje, ele precisa ser uma aceleradora. Ele precisa dizer o seguinte, ele precisa olhar para o mercado, para todas essas demandas e dizer o seguinte, eu falo, olha, sozinho você conseguiria, mas conosco, com o curso de pós-graduação, a gente vai acelerar
essa maturidade, essa maturação. Se ele não se prestar para isso, se ele só repetir conteúdos que já estavam sendo feitos, primeiro que esses conteúdos você encontra em outros lugares, de maneira até mais eficiente, custando menos. Provavelmente de graça no YouTube ou na internet, procurando no Google. Segundo, que assim, formação de conceitos básicos, isso está para graduação. Isso está para formação original, que por sua vez te abre as portas para fazer qualquer curso de pós-graduação. E uma pós-graduação, sim, deveria ter esse papel de aceleradora. É por isso, inclusive, que a gente vê cursos de pós-graduação cada vez mais curtos no sentido de tempo. Certo. Né? Sendo entregues de maneira mais rápida. Você consegue fazer um em 6 meses, por exemplo. Exato. Antigamente era aquele curso. Não, um curso de pós-graduação são 2 anos. Gente, em 2 anos o mundo mudou. Literalmente. E se você acha que eu estou exagerando, é só você olhar para os 2 últimos anos. Hoje você faz uma graduação em 2 anos. A gente está gravando isso aqui em 2022. Olha o que foi 2020, 2021. É verdade. É literal o que eu estou dizendo. Em 2 anos o mundo muda. Então, veja que até o modelo dos cursos de pós-graduação, eles estão se aproximando dessa lógica de aceleração. E não tem problema nenhum, gente. Não perde qualidade por fazer assim. Ao contrário, ele te abre as portas para ir para um segundo, para um terceiro, para um quarto, toda vez que você sentir necessidade. E não espere sentir a necessidade. Se você sentiu a necessidade é porque já ficou um pouquinho para trás. Mas assim, e aí, o que a Jennifer falou, abrem-se portas para diversas áreas, para a gente começar a estudar. Eu sou da área de comunicação e teve uma hora que eu senti, eu falei, tá faltando... Tô sentindo falta de conteúdos de administração. Fui fazer um doutorado de administração. Que legal. Né? Eu gostaria muito de trabalhar com inovação. De um lado que eu não estou encontrando muito na comunicação. Eu fui lá para fazer isso no doutorado. Em compensação, ao chegar no doutorado, qual foi a minha maior contribuição com os outros projetos, com os colegas de turma? Foi trazer coisas da comunicação para o pessoal de administração e engenharia da produção, que foram os grupos com que eu mais me relacionei no doutorado, que não tinham muita afinidade com essa área, ou pelo menos não tinham muito conhecimento original nessa área. E a pós-graduação permite isso, essa troca de informações o tempo todo, entre áreas distintas. Né? Mestres, o óbvio precisa ser dito. Que aula, senhoras e senhores, que aula! E eu tenho certeza que você não só amou, como ficou encantado, e eu agradeço a participação de vocês, dividir um pouquinho de todo o conhecimento que vocês já têm e continuam buscando, né? Porque isso é fantástico. Conhecimento a gente tem que continuar buscando. E olha, se você quer aprender mais, porque eu sei que isso aqui foi só um gostinho, acesse o nosso site, o nasp.br, você tem aí mais de 90 cursos de pós-graduação para escolher de acordo com a sua necessidade. Porque eu tenho certeza que depois dessa aula aqui, você identificou que precisa conhecer mais de comunicação. Às vezes as pessoas falam assim, mas educação não se vende, educação se ensina. É verdade. Mas todas as vezes quando nós entramos numa escola particular para buscar um serviço, nós estamos buscando um produto. Perfeito. Então não tem como desassociar o negócio educação do seu produto, que é educação. Bem, para que um produto tenha seu mercado e tenha sua aceitação, ele precisa ter qualidade, ele precisa ser tremendamente visto e recebido pelas pessoas que estão em torno dele, e isso faz com que precise ter qualificação, especialização e vontade de fazer bem certo. Certo. Não tem como pensar em educação se simplesmente acharmos que é uma sala de aula com algumas carteiras, com quadro negro, azul, branco. Isso não é educação. Lógico que se pode fazer educação debaixo de uma árvore. Certo. Se pode fazer educação debaixo de um puxadinho. Mas quando se pensa em negócio, a qualidade e a excelência têm que vir em primeiro lugar.